ação originária da Constituição de 88 implicava a previsão exclusiva de regulamentos autônomos. Na verdade, essa alternativa está muito equivocada, porque na realidade foi totalmente o contrário. O que acontece? Hoje, no artigo 84 da nossa Constituição, ele vai dizer que compete privativamente ao presidente da República, lá no inciso 4º, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Aqui, nós estamos tratando de um decreto regulamentar. O que quer dizer isso? O decreto regulamentar, ele é um ato normativo secundário. Por quê? Porque ele não está ligado diretamente à Constituição. O decreto regulamentar, ele vem explicar uma lei. Ele vai trazer toda a explicação para que aquela lei seja corretamente aplicada pelos administrados. Então, esse decreto regulamentar, ele tem que estar dentro dos moldes da lei. Ele não pode inovar, trazer um novo conteúdo. E é por isso que ele vem como um ato normativo secundário, porque ele não tem a abstração e ele não é geral nem genérico como uma lei. Ele vai simplesmente explicar essa lei como o presidente entende que essa lei ela deve ser aplicada. Portanto, esse inciso 4º do artigo 84 da nossa Constituição, ele já veio no texto original. E como vocês viram, ele é um decreto regulamentar. Ele vai colocar dentro da competência do presidente da República os decretos regulamentares. Porém, ele, como eu disse, como o ato é um ato normativo secundário, ele não vai sofrer o controle de constitucionalidade. Porque para uma norma ela se submeter ao controle de constitucionalidade, ela precisa estar, a sua validade ela tem que vir diretamente da Constituição. Como o decreto regulamentar, ele tem a validade tanto na Constituição, uma validade indireta, mas a sua validade direta está na lei, você tem um controle de legalidade e não um controle de constitucionalidade. Aí, então, essa previsão desse inciso 4 do artigo 84 da Constituição veio com o texto originário da nossa Constituição, diferentemente do que a alternativa está dizendo, que eram regulamentos autônomos. Porque os regulamentos autônomos, eles vieram posteriormente com a emenda 32 de 2001. Essa emenda, ela vai trazer demais um outro inciso, né, aqui para esse artigo 84, e vai inserir dentro desse dispositivo o inciso 6º, que vai dizer: compete privativamente ao presidente da República dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. E também, na linha B, extinção de funções e órgãos e cargos públicos quando válidos. Nesse caso, essa emenda constitucional 32, ela trouxe essa inovação. Porque aqui nós estamos diante de um decreto autônomo, porque ele vai, como você vê pela própria letra da Constituição, vai falar sobre a organização e funcionamento da administração federal. Não vai falar ou explicar uma lei. Não tem que estar dentro dos moldes de uma determinada lei. E por isso ela tem a validade direta na Constituição. E por esse motivo, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, os decretos autônomos, eles sofrem sim o controle de constitucionalidade, diferentemente dos decretos regulamentares que sofrem controle de legalidade. Tanto é que não é admitido uma ação direta de inconstitucionalidade que tenha como objeto um decreto regulamentar. Então, vamos para a próxima alternativa. A Constituição de 88, em sua redação atual, não trata mais do assunto referente à regulamentação de leis mediante regulamentos. Como eu disse, muito pelo contrário, o que aconteceu? A nossa atual redação da Constituição, ela veio agregar mais uma forma de decreto do presidente da República, que é por meio desses regulamentos autônomos. Mas ela manteve, sim, esses decretos regulamentares que vão fazer justamente a regulamentação dessas leis já previstas no nosso ordenamento. Então, essa alternativa também estava equivocada.
Então, aí passamos então para a alternativa C. A posição que prevaleceu na redação originária da nossa Constituição, embora implicasse a previsão de regulamentos autônomos, também aceitava os regulamentos executivos. Então, aqui, mais uma vez, a nossa redação originária não previa decretos autônomos, previa apenas decretos regulamentares. Essa inovação veio justamente com a emenda 32. Uma coisa que eu acho que é muito interessante da gente ressaltar aqui, um ponto muito importante, é que dentro desse inciso 6º do artigo 84, a gente vai ter duas alíneas. E a primeira linha, que vai tratar da possibilidade de decreto para a organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, aqui está prevendo um decreto que tem as características de lei, que é o caráter geral e abstrato. Já a linha B vai falar que o presidente da República compete privativamente, por meio de decreto, a extinção de funções e cargos quando vagos. Nesse caso da linha B, nós temos aí um ato concreto e não há aí o caráter geral e abstrato. Então, dentro desse inciso, tipos de dois tipos de decreto. Um que ele tem esse caráter geral e abstrato e outro que tem esse caráter concreto, tá certo? E aí, seguindo, nós temos a alternativa C. A atual redação constitucional prevê duas hipóteses de regulamentação por decreto pelo presidente da República, que não estavam presentes na redação original, sendo uma delas a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. E essa alternativa correta, porque, como eu disse, esse inciso 4º, ele veio, esse inciso 6º, desculpa, do artigo 84, ele trouxe duas alíneas e em cada linha trouxe novas hipóteses de decretos a serem dentro da competência do presidente da República. Então, essa alternativa está correta. E a alternativa E fala que a redação original da Constituição era dúbia quando afirmava que cabia ao presidente expedir decretos e regulamentos, estando dúvidas no texto se tal competência era apenas para execução de leis. Na verdade, essa alternativa está incorreta porque quando não tínhamos essa emenda constitucional 32, não existia a menor possibilidade de um decreto que tratasse além de execuções de leis. Regulamentar. Posteriormente, com a emenda 32, a gente ainda tem essa polêmica se temos ou não temos decretos autônomos. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, nós temos, e inclusive nós temos controle de constitucionalidade desses decretos autônomos. Por isso, na redação original não tinha esse entendimento dúbio e restando dúvidas se o texto tinha competência ou não. Não tinha essa dúvida, era simplesmente decretos regulamentares. Depois da emenda constitucional 32, que veio toda essa discussão a respeito da possibilidade da Constituição ter aberto de ter introduzido esses decretos autônomos de competência do presidente da República. Beleza? Bom, foi isso, essa primeira questão. Passo agora para a Ju. Vamos lá, eu selecionei duas questões de uma prova que aconteceu esse ano, que foi uma prova de juiz no Mato Grosso do Sul, perdão, no Mato Grosso do Sul, tá certo? E a gente vai falar agora de crimes contra a administração pública, então eu tentei trazer uma questão que traz exatamente os conceitos de cinco tipos, que dá pra gente fazer uma diferença bacana em crimes que normalmente as bancas gostam de confundir. E a segunda questão a gente vai falar sobre alguns elementos aí dos crimes contra a honra, que são dois temas que dificilmente não caem, crimes contra a administração pública e crimes contra a honra, então a gente precisa estar afiado, então a gente vai começar na primeira questão. O enunciado é bem simples, que é constitui crime de. Então ele vai trazer o crime e vai trazer o conceito para a gente dizer se está certo ou se está errado, então dá para a gente trabalhar alguns elementos aqui. Vamos lá. Alternativa A. Constitui crime de tráfico de influência, delito contra a administração da justiça, solicitar ou receber dinheiro ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha.
Essa pegadinha, a gente vê que a gente acha que é antiga e que não vai cair mais, que é a confusão entre o crime de tráfico de influência e exploração de prestígio. Mas o que eu quis mostrar para vocês é que a questão é para juiz, a questão aconteceu esse ano e as bancas insistem. Eu sempre digo, crimes contra a administração pública, a gente tem que estudar em comparação. Muitos tipos se parecem, tem elementos que são parecidos, então a gente precisa estudar eles sempre em comparação. Esse conceito aqui não é tráfico de influência, e sim exploração de prestígio. O crime de tráfico de influência e de exploração de prestígio, eles se parecem muito, tá? Na verdade, eles são como se fosse uma espécie de estelionato, tá? Mas como é muito mais gravoso e é um crime que ofende não somente ali a vítima, mas ela ofende a administração da justiça, a administração pública como um todo, o legislador destinou esse crime numa figura especial. Então, o que tanto no crime de tráfico de influência como no crime de exploração de prestígio, o que o agente faz? Ele diz ter influência, ele diz ter prestígio sobre um funcionário público ali em termos gerais. Tudo bem. Então, ele diz assim, olha, eu conheço o fulano de tal, e se você me der tanto, ou se você me der determinada vantagem, a vantagem não necessariamente tem que ser econômica, pode ser uma vantagem de qualquer natureza. Então, se você me der aqui, como eu conheço aquele funcionário, eu tenho uma influência com ele, eu consigo acelerar o teu processo, eu consigo conseguir uma indenização maior. Tanto faz se esse processo vai ser, no caso lá, da exploração de prestígio, né, e daqui do tráfico de influência, qualquer ato do funcionário público que possa vir a beneficiar, pode ser, por exemplo, um ato de um delegado de polícia, de agilizar um inquérito, ou de deixar o inquérito engavetado, né? Então, qualquer desses atos, esse agente ele vai dizer que tem essa influência. Essa influência não é real. Então, assim, ele, a pretexto de influir, ele vai exigir essa vantagem, ele vai solicitar essa vantagem. Qual a diferença, a principal diferença entre o tráfico de influência e a exploração de prestígio? O tráfico de influência é um crime contra a administração pública. É você dizer que vai influir no ato de um funcionário público qualquer. Na exploração de prestígio, é um crime contra a administração da justiça. Então, são funcionários públicos que estão ligados à atividade da justiça. É o juiz, o perito, a testemunha, o órgão do Ministério Público. E como é que a gente lembra disso, né? A gente acha que a gente vai simplesmente ler e vai lembrar. A gente não aprende nada por osmose, gente. Algumas coisas a gente tem que criar um método na nossa cabeça para tentar lembrar. Então, como é que eu fazia? Eu pensava, ok, qual é o cargo jurídico que tem mais prestígio, que tem mais status, né? Não vamos mentir, é o juiz. Então, na minha cabeça, eu não dissociava mais o juiz do prestígio. Eu dizia qual é o cargo que tem um prestígio, é o juiz. Exploração de prestígio é o juiz, é o perito, a testemunha, que está ligado ao juízo. Então, por favor, gravem que vocês nunca mais vão confundir tráfico de influência com exploração de prestígio. Tudo bem? Letra B, ou seja, essa aqui está errada porque ele trouxe os conceitos trocados. Letra B. Constitui crime de tergiversação, delito contra a administração da justiça, o ato de advogado ou procurador judicial que defende na mesma causa sucessivamente partes contrárias. Correto. Letra B, alternativa correta, é exatamente a descrição da tergiversação, ou que é chamado também de patrocínio simultâneo ou patrocínio sucessivo. O que eu quero trazer a diferença para vocês aqui que é importante entre a tergiversação, que é o patrocínio simultâneo ou sucessivo, e o patrocínio infiel, que é o crime do caput, né? Então, na verdade, a tergiversação, ela está dentro ali do patrocínio infiel, ela é o parágrafo único ali do tipo. Mas a gente tem algumas diferenças. No patrocínio infiel, o advogado ou o procurador, ele vai prejudicar ali o seu cliente ou o seu representado. Então, para que a gente tenha a consumação daquele crime, o patrocínio infiel, ele deixa de defender aquele interesse causando um prejuízo. Então, no caput, no patrocínio infiel, para que o crime esteja consumado, eu preciso causar o prejuízo. Se eu simplesmente não defendo o interesse, mas esse prejuízo não acontece, o crime do caput, do patrocínio infiel, ele vai ser apenas tentado. Quando a gente está falando da tergiversação, o advogado, o procurador, ele defende duas causas contrárias na mesma causa. Aqui, nesse parágrafo único, na tergiversação, eu não preciso que o prejuízo esteja causado. Basta que o advogado defenda as duas partes, dentro do mesmo processo, ali da mesma causa, partes contrárias, o crime vai estar consumado. Então, bota isso na sua cabeça. Quando a gente está falando de patrocínio infiel, a gente está falando de um crime material que precisa desse resultado, que é esse prejuízo. E quando a gente está falando da tergiversação, não. É um crime formal que independe do prejuízo. Tudo bem? Letra C. Constitui crime de exploração de prestígio,
delito praticado por particular contra a administração em geral, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. A gente viu que isso aqui é tráfico de influência. Funcionário público no exercício da função, tráfico de influência. Juiz, perito, tradutor, intérprete, Ministério Público, funcionário da Justiça, exploração de prestígio. Os tipos são muito parecidos, mas a gente tem que lembrar em que tipo de funcionário público que eu estou dizendo ter aí essa influência. Tudo bem? Vamos lá. Eu queria lembrar como é que... Alguém que fez a prova de São Paulo, lembra? Como era o nome em latim? Eu esqueci agora. Era Venditio Fumi. Venditio Fumi, que é exatamente essa venda de fumaça, né? Eu digo que eu tenho esse prestígio, ele pode se referir tanto ao tráfico de influência contra a exploração de prestígio. Isso foi uma questão na nossa prova. O crime de Venditio Fumi e era exploração de prestígio, salvo engano, lá na nossa questão. Letra D. Constitui crime de patrocínio infiel, delito praticado por funcionário público contra a administração em geral, patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Não, gente, aqui a gente não está falando do patrocínio infiel. No patrocínio infiel, o advogado, o procurador, ele deixa de defender a causa ali do seu cliente, causando o prejuízo. Exatamente, Felício, Venditio Fumi. A gente nunca mais vai esquecer dessa expressão em latim, porque na prova eu nunca tinha lido, mas eu consegui ali no raciocínio de latim que eu não tenho, eu consegui acertar. Mas a gente não esquece nunca mais. Letra E. Constitui crime de favorecimento real, delito contra a administração da justiça, auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, a que é cominada pena de reclusão. Então aqui a gente tem também mais dois crimes que as bancas gostam de fazer a confusão, que é o favorecimento real e o favorecimento pessoal. Quando a gente está falando de favorecimento real, eu estou falando de coisa, de bem, não necessariamente de coisa, mas qual é o objetivo do agente aqui no favorecimento real? É tentar tornar seguro o proveito do crime de uma outra pessoa. Mas o objetivo do agente não é receber uma vantagem, não é ter a coisa para ele simplesmente quer ajudar o cara lá que roubou, ele precisa fugir, ele quer ajudar o proveito do crime. Não, então eu preciso assegurar aqui, vou guardar esse dinheiro aqui que ele roubou para ele, vou guardar essa moto aqui que ele roubou, que ele furtou aqui na minha casa para ele. Então, no favorecimento real, eu quero ajudar a pessoa, mas eu quero ajudar o proveito do crime, não necessariamente a pessoa. Eu não quero ajudar a pessoa. Eu quero ajudar que eu consiga tornar o proveito do seu crime seguro. Porém, evidentemente que eu não posso ter participado do crime. Se eu participei do crime, se eu sou coautor, se eu sou partícipe, aquilo ali vai ser uma decorrência natural do meu ato. Então, a gente esquece, uma pessoa de fora, ela não participou do crime, ela não tinha nada a ver, ela só quer ajudar o cara ali a ele tornar seguro o proveito do crime dele. Isso é favorecimento real. No favorecimento pessoal, eu quero ajudar a pessoa. Então, eu vou ajudar a pessoa a se esconder, né? Então, eu vou pegar essa pessoa aqui, ela precisa se esconder da polícia, é um autor de crime, praticou um crime e eu vou esconder. Precisa ter um mandado de prisão em aberto? Não. O cara acabou de matar, tá em flagrante delito, correu e você botou ele pra dentro da sua casa para esconder, pra polícia não pegar ele. A gente tá falando nesse caso de favorecimento pessoal. Quando a questão diz delito contra a administração da justiça, auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública, autor de crime, aqui é cominada a pena de reclusão, a gente poderia estar falando aqui no favorecimento pessoal, mas não necessariamente a pena de reclusão, tá? Inclusive, o tipo traz duas penas. Quando a pena do agente seria de reclusão, o crime dele é de reclusão, quando é de detenção. Então, ele vai trazer as duas penas. Uma coisa que é muito importante da gente saber na diferença do favorecimento real e do favorecimento pessoal, é que quando a gente está falando do favorecimento pessoal, a gente tem aí uma causa que seria uma inexigibilidade de conduta diversa, que é do ascendente, do descendente, do irmão, do cônjuge. Então, assim, claro que essas pessoas, elas vão ajudar ali os seus familiares a se esconder se elas estiverem sendo procuradas pela justiça, pela polícia, e a gente não pode esperar que elas façam de uma outra forma. Então, o legislador sabe disso, e nesses casos, a gente não vai ter a punição dessas pessoas, a gente vai ter essa excludente aí. Mas, quando a gente está falando de favorecimento real, a gente não tem a excludente. Então, a gente precisa ter isso bem claro na nossa cabeça. No favorecimento real, a gente não tem excludente, mas no favorecimento pessoal, sim. Eu ajudei a pessoa a se esconder.
Se eu sou pai, se eu sou avô, se eu sou mãe, se eu sou esposa, tudo bem, eu posso fazer, a gente espera que sim. Agora, ajudar a tornar proveito crime, eu guardei a moto para ele, aí não, tá? Aí a gente não fala nessa excludente. Tudo bem? Então, vocês já sabem, estudem esses crimes sempre em comparação, que a banca normalmente cobra dessa forma, trocando uma coisa pela outra, pegando uma informação de um e botando na outra, tá bom? Essa foi a primeira, agora eu devolvo aí pra Fê. Então, pessoal, agora nós vamos tratar de um assunto que muita gente meio que não gosta tanto, é um dos assuntos mais complicadinhos de constitucional, que é o controle de constitucionalidade, mas que é um dos temas mais pedidos, requeridos em tratando-se de direito constitucional, né? Então, a gente precisa tratar desse assunto. Eu trouxe uma questão aqui da MCU-STF. Eu me desculpem, gente, eu não sei quando que foi essa questão. Eu não vou me lembrar. Eu tinha colocado num outro arquivo. Se eu for abrir aqui, vai demorar um pouquinho. Mas, de qualquer forma, eu trouxe essa questão porque é uma questão muito polêmica e que exigiu um conhecimento de controle de constitucionalidade que normalmente a gente não vê em questões de primeira fase, tá? Então, por isso, essa questão, ela trouxe vários pontos do controle de constitucionalidade que eu acho que a gente vai poder se utilizar para fazer uma revisãozinha desse assunto que é tão importante. Então, vamos lá. Inconstitucional nada mais é do que a ação ou omissão que conflita no todo ou em parte com a Constituição. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Antes da gente entrar nas alternativas, eu queria falar um pouquinho sobre o que é o controle de constitucionalidade com vocês. Nada mais é do que a análise de adequação de uma determinada norma à Constituição. E essa norma, ela pode ser uma norma constitucional ou pode ser demais normas infraconstitucionais. Nossa, professora, mas pode ser que uma norma constitucional seja inconstitucional? Com certeza. Por quê? Desde que essa norma constitucional não tenha sido criada pelo poder constituinte originário. Se essa norma foi criada pelo poder constituinte decorrente reformador ou pelos demais poderes constituintes, vai ter que ser analisada, porque determinadas normas não são passíveis de controle de constitucionalidade, mas as normas constitucionais criadas pelo Poder Constituinte originário, elas não sofrem controle de constitucionalidade, porque como eu já falei na live com a Jaque, quem estava lá já pegou esse gancho, o Poder Constituinte originário, ele é ilimitado e ele é incondicionado. Então, ele não vai poder sofrer esse tipo de controle. Mas, as demais normas constitucionais que são decorrentes do Poder Constituinte derivado reformador, por meio de emendas constitucionais que forem criadas, elas podem sofrer, sim, o controle de constitucionalidade. E nós temos os chamados sistemas de controle de constitucionalidade, que não podemos confundi-los com formas de controle de constitucionalidade, nem modelos de controle de constitucionalidade. Nós temos 3 tipos de sistemas. Temos o sistema político, o sistema jurídico e o sistema misto. O sistema jurídico é aquele em que o poder judiciário é o único que vai poder fazer o controle de constitucionalidade. Já no sistema político, o controle de constitucionalidade será feito por órgão diferente do poder judiciário, podendo ser feito por um poder legislativo, pelo poder legislativo, ou também pelo poder executivo, ou até mesmo por um órgão criado especificamente para o controle de constitucionalidade. E temos também o sistema misto, em que determinadas normas serão constitucionalmente controladas por determinado órgão e outras normas serão controladas constitucionalmente por outro órgão. Pode ser o Poder Judiciário. Então, há essa divisão no sistema misto. As formas de controle de constitucionalidade podem ser concreta e pode ser abstrata. No caso concreto, você vai trazer um caso a ser resolvido pelo judiciário e, indiretamente, a resolução daquele caso implica
implica na resolução, na realização do controle de constitucionalidade. Então, para resolver aquele caso concreto, eu preciso necessariamente, o órgão do judiciário vai precisar necessariamente tratar dessa análise de constitucionalidade daquela norma. Mas a norma em si não é o objeto daquela determinada demanda. Já na via abstrata, a própria norma será o objeto da demanda. Então, não vai se analisar um caso concreto para que, a partir disso, se entenda pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma norma. Vai se analisar a norma de forma objetiva. E nós temos os modelos de constitucionalidade. Dentro desses modelos, nós temos o modelo concentrado e temos o modelo difuso. O modelo concentrado é aquele, pelo próprio nome diz, ele se concentra em determinados órgãos do Poder Judiciário, como os TJs, no caso de um controle de constitucionalidade, em que temos como parâmetro as constituições estaduais, ou no caso do STF, quando temos como parâmetro a Constituição Federal. E temos também o caso difuso. É difuso porque vários órgãos do Judiciário podem realizar o controle de constitucionalidade. Lembrando que no nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição estabelece que o sistema que se adotou é um sistema, em regra, do judiciário, porque, em regra, quem faz esse controle de constitucionalidade é o Poder Judiciário, mas lembrando que é possível, sim, que esse controle seja realizado por demais órgãos. Por exemplo, o presidente da República, ele pode fazer o chamado veto jurídico, quando ele vai fazer a sanção. Ou o veto pode ser um veto jurídico em razão dele achar que aquela norma ela é inconstitucional, por isso ele vai vetar aquela norma. Agora, pode ser também feito em razão das comissões de Constituição e Justiça que temos dentro do processo legislativo, e nesse caso é um caso de controle de constitucionalidade realizado pelo Poder Legislativo. Mas então vamos agora às alternativas polêmicas. Alternativa A, quando a ação inconstitucional ela contraria apenas em parte a Constituição, ela deve ser modulada para não ter efeitos retroativos. Essa alternativa está incorreta, por quê? Porque a modulação dos efeitos ela tem uma natureza política. Não é obrigatório que o STF, em determinado análise de constitucionalidade, ele necessariamente precise fazer essa modulação. Então, no caso em que uma ação seja considerada apenas em parte, a norma foi considerada apenas em parte inconstitucional, não é necessário que se faça essa modulação dos efeitos. Ou em regra, quando você considera o STF, ele considera uma norma inconstitucional, seus efeitos são ex tunc, ou seja, retroagem até a criação da lei. Só que, em determinados casos, em que o prejuízo daquela norma ser considerada inconstitucional for muito significativo, é possível que seja um efeito ex nunc, ou até mesmo que se estabeleça uma data posterior, modulando justamente esses efeitos da consideração de inconstitucionalidade daquela norma pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, como eu disse anteriormente, essa decisão de modulação dos efeitos tem natureza política. Então, o STF ele não está vinculado a fazer essa modulação dos efeitos quando ele entender que a norma é inconstitucional parcialmente. Beleza? Então, vamos para a alternativa B. A inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente, bem como material ou informal. Essa aqui é a alternativa correta. Só que é uma alternativa que deu muita polêmica, inclusive muitos candidatos entendem que essa questão pode ser anulada em razão dessa alternativa. E por quê? Porque vamos tratar primeiro da inconstitucionalidade originária. A inconstitucionalidade originária é aquela inconstitucionalidade típica, que a norma ela já nasce inconstitucional, porque ela tem como parâmetro a Constituição dentro o cenário jurídico dentro do qual ela foi criada. Então, ela foi criada dentro do cenário jurídico de uma determinada Constituição, então ela tem como parâmetro aquela Constituição, beleza? Agora, a inconstitucionalidade superveniente tem uma nova Constituição ou uma norma constitucional que
que essa norma anterior a essa Constituição já não se compatibiliza materialmente, seja com uma emenda constitucional ou com uma nova Constituição. E aqui nesse caso, nós temos duas acepções. A acepção tradicional, que considera que não existe uma inconstitucionalidade superveniente, porque no caso seria uma não recepção. Bom, se determinada norma ela não está mais de acordo com a nova ordem jurídica estabelecida por uma nova Constituição ou por uma nova emenda constitucional, então ela não vai ser recepcionada, ela não foi recepcionada por esse dispositivo constitucional novo. Porém, existe uma pegadinha, duas pegadinhas nessa alternativa. Porque, primeiro, que ele não falou que estamos dentro do cenário brasileiro. Foi algo genérico, uma alternativa genérica. Aqui, no Brasil, a acepção tradicional é de que nós não adotamos essa inconstitucionalidade superveniente, mas como essa alternativa não trazia esse contexto, muitos candidatos falaram, bom, vamos tentar passar essa alternativa, porque, né? Mas temos uma outra acepção que ela é mais moderna, porque o que acontece? Nós temos as mutações constitucionais. Pode ser que o Supremo Tribunal Federal, decidindo a respeito da constitucionalidade de uma norma, lá, vamos supor, em 2010, falou, não, beleza, essa norma aqui, ela é constitucional, ela está de acordo com o texto constitucional, ela é material e formalmente constitucional, beleza. Só que aí nós temos as mutações constitucionais, porque vai mudando o cenário político, o cenário social, os costumes, e muitas vezes a sociedade já começa a adotar considerar como correta determinada conduta que antes não era considerada. Então, a partir disso, pode sim acontecer um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, e aí depois ele mudar esse entendimento e falar, não, peraí, essa norma agora ela já não é constitucional porque houve essa mutação. Então, por essa acepção mais moderna, essa inconstitucionalidade superveniente, ela é sim adotada aqui por nós, justamente em razão dessa possibilidade de transformação de entendimento do Supremo Tribunal Federal. E com relação à inconstitucionalidade material e formal, como não vou me estender muito, a inconstitucionalidade material é quando o próprio conteúdo da norma está em descompasso, em desacordo com a Constituição. Já a inconstitucionalidade formal, ela acontece quando pode ocorrer em três hipóteses. Por exemplo, a iniciativa do projeto da emenda constitucional, da lei ou determinado outro ato normativo que tenha validade direta na Constituição era de determinado órgão, por exemplo, ou era do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, e foi realizado por um deputado federal. É uma inconstitucionalidade formal, em razão da iniciativa. Ou pode ser também em razão da competência, que é a inconstitucionalidade formal orgânica. Porque a competência era da União, vamos supor, cabe à União legislar sobre os crimes de responsabilidade. Veio o Estado e legislou sobre crimes de responsabilidade. Existe aí um vício de competência, porque não está de acordo com as competências divididas constitucionalmente. E, posteriormente, nós temos também a inconstitucionalidade formal em razão de algum vício no próprio processo legislativo. Vamos supor que um projeto de lei ele tenha sido modificado no Senado. Começou na Câmara dos Deputados, foi aprovado, só que ele foi modificado no Senado. E essa modificação não retornou para a casa inicial, para a casa iniciadora, e já foi direto para a parte de sanção e veto. Você teve houve um pulo aí nas fases. Então, por isso, nós temos aí uma inconstitucionalidade formal. E aí, pessoal, vamos então à alternativa C. Omissão constitucional é controlada apenas pelo método difuso. O método difuso, como eu disse, são vários órgãos do judiciário podendo fazer a análise da constitucionalidade daquela ou de uma norma já criada, ou da omissão de uma norma que a Constituição previa que deveria ser criada. Essa omissão constitucional, ela não é controlada apenas pelo
pelo método difuso, que é feito pelo mandado de injunção, mas também é realizada pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Aqui, o mandado de injunção, ele tem um legítimo, qualquer um pode entrar com um mandado de injunção. O rol de legitimados é imenso. Agora, no caso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o rol está previsto lá no artigo 103 da Constituição, daqueles legitimados para ações de controle de constitucionalidade. Dentre outras diferenças entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade, porque no mandado de injunção, o legitimado, ele precisa provar que ele está tendo um direito, seja individual ou coletivo, que está sendo violado em razão da ausência dessa norma. Já na ação direta de inconstitucionalidade, você não precisa provar essa violação do direito, mas você está pedindo que o judiciário ele venha se manifestar a respeito dessa omissão de forma objetiva, não trazendo um caso concreto, beleza? E a alternativa D, o sistema concentrado de jurisdição constitucional também pode ser denominado como aquele por via indireta. Na verdade, o sistema concentrado ele é realizado, como eu disse anteriormente, pelo Supremo Tribunal Federal, no caso de que temos o parâmetro a Constituição Federal, e temos pelos TJs, quando o controle de constitucionalidade tem como parâmetro as constituições estaduais. No sistema concentrado, nós temos a via direta do controle de constitucionalidade, porque você está discutindo de forma objetiva aquela norma, a sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. A via indireta é justamente o controle difuso ou o controle... o controle concreto da norma. Porque no controle concreto, você vai resolver o caso concreto e, indiretamente, você está analisando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma. E a alternativa E vai dizer que as decisões declaratórias de inconstitucionalidade, quando emitidas por órgão colegiado, possuem efeito erga omnes. O efeito erga omnes será aplicada a todos, além daqueles que são as partes processuais. O que acontece? Aqui, justamente uma pegadinha, porque o órgão colegiado, vamos supor que o TJ ele esteja realizando um controle de constitucionalidade pela via difusa. E pode muito bem ser um caso assim, e nesse caso o efeito vai ser inter partes, porque o efeito só vai ser erga omnes se essa norma, a constitucionalidade dessa norma estiver sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. E aí sim vai ter o efeito erga omnes, e nesse caso aqui, cabe a gente até citar que o artigo 52, inciso 10º da nossa Constituição, que fala que em casos de controle difuso de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o Senado ele vai poder realizar a suspensão dessa norma. Mas, hoje em dia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que ele vai simplesmente avisar o Senado, olha, aconteceu, então o efeito é erga omnes, viu? Você não precisa suspender. É apenas o aviso, não é o Senado Federal tendo essa iniciativa. Então, aqui, a pegadinha é justamente essa, porque por mais que seja um órgão colegiado, pode ser que ele esteja realizando o controle de forma difusa e de forma incidental. Concreta. E por isso, não teria esse efeito erga omnes, mas um efeito inter partes. Beleza? Acho que é isso, pessoal. Vamos agora à questão da Gil. Vamos lá, gente. A gente vai fazer uma questão aqui sobre crimes contra a honra, do mesmo concurso do juiz do Mato Grosso do Sul que aconteceu esse ano, do mesmo jeito como a gente falou lá nos crimes contra a administração pública, porque isso vai acontecer muito em parte especial de direito penal. Em crimes contra a honra, a gente também tem que estudar comparando os três tipos. Então, primeiramente, eu vou dar só um panorama muito genérico aqui sobre os três. Primeiro conceito que a gente tem que saber a diferença, honra objetiva e honra subjetiva. Então, a gente tem que entender que existe uma diferença. O que é honra objetiva? É a imagem que eu tenho ali na sociedade, é a honra que sai de mim. Não é o que eu penso sobre mim, mas é o que a sociedade, o que o meu entorno pensa sobre mim. Isso é a honra objetiva. Ok.
Honra subjetiva é aquilo que eu penso sobre mim, é o que eu acho de mim, é a minha autoimagem, né? Então, é aquilo que a própria pessoa vai achar dela, pensar dela. Tudo bem, separamos esses dois pontos que vão ser importantes. Vamos lá, a gente tem 3 crimes contra a honra: calúnia, difamação e injúria. Calúnia é imputar a alguém fato criminoso. Primeira coisa que a gente precisa saber é que esse fato tem que ser crime. Se for contravenção, a gente não está falando de calúnia, e a gente tem que estar falando de um fato certo, de um fato definido. Então, assim, não é dizer João é ladrão, isso não é calúnia. Calúnia é João é quem assaltou o mercadinho sexta-feira. Então, a gente tem que trazer um fato concreto. Se a gente fala João é ladrão, isso é difamação. Eu estou trazendo uma informação que é desonrosa para ele perante a sociedade, vou manchar a imagem dele ali, mas eu não determinei a ele, eu não imputei a ele um fato específico. Então, primeira coisa, para ser calúnia, a gente tem que estar falando de um crime específico, um fato específico. Primeiro ponto. Se eu falo um fato específico, mas que não é crime, que é contravenção, a gente também vai estar falando de difamação. Ah, não, é João que faz jogo do bicho lá na esquina toda sexta-feira. Mas jogo do bicho não é crime, é contravenção penal. Então, ainda que seja um fato certo, definido, a gente vai estar falando de difamação. Tanto na calúnia quanto na difamação, a gente está preocupado com a honra objetiva do agente, a imagem que essa pessoa tem perante a sociedade, tá? Não é o que ela acha dela. Ok. Quando a gente está falando de injúria, a gente está falando de um ato que a pessoa se sente agredida pessoalmente, particularmente, ela ali se ofende. Então, a gente está falando da honra subjetiva, não é o que os outros pensam, é o que ela pensa dela. Então, é aquela informação que vai atingir ela, dentro dela, que ela vai se sentir ali agredida, né? Moralmente agredida. Então, separamos esses 2 pontos, vamos à questão. Quanto aos crimes contra a honra, correto afirmar que, letra A, não constitui difamação ou calúnia punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Gente, em crimes contra a honra, a gente tem que entender um pouco da lógica para a gente conseguir gravar esse tipo de coisa. Porque se a gente tentar recorrer para decoreba, na hora da prova a gente confunde, bagunça tudo, e eu vou mostrar para vocês que tem uma lógica. Então é aquela coisa, tô lá na audiência com a outra parte que eu tô discutindo com ela, o meu vizinho, um processo, qualquer coisa, o que eu posso fazer ali que vai ser desconsiderado? Ah, eu vou dizer ali pro meu vizinho, mas tu é um vagabundo. Ok, isso aqui é o quê? Uma injúria. Ele vai se sentir ofendido, mas ali eu tô naquela exaltação, é natural. A gente vai, né, a gente consegue aceitar que às vezes ali naquela discussão, aquela ofensa ali rogada em juízo, a gente consegue deixar passar. Beleza. Assim como eu posso dizer, não, tem a pessoa, fulano trai a mulher, ele trai a mulher dele, todo mundo sabe que ele trai muito e que ele usa drogas. Ok, a gente pode estar falando de uma difamação, mas ainda assim a gente vai deixar passar isso ali numa audiência. Agora, o que eu não posso fazer numa audiência ali na frente do juiz? Tô ali com a outra parte, sou o advogado, eu sou a parte, estou ali discutindo com o meu vizinho, e eu digo, pois é, seu juiz, inclusive, foi ele aqui que matou a fulana na semana passada que morreu. Se essa informação for falsa, evidentemente que quando a gente está falando de calúnia, a pessoa sabe que ela está falando uma mentira. Então, assim, se ela acredita realmente que foi a pessoa, a gente não está falando de calúnia. Na calúnia a gente tem esse dolo de eu sei que não foi a pessoa. Eu quero realmente causar esse mal, eu quero destruir a imagem dela. Agora, não tem como você aceitar que em juízo, na frente do juiz, você vai dizer que aquela pessoa ali cometeu um crime, um fato específico. Então, o que a gente vai entender em juízo? O que a gente deixa passar? O que pode deixar passar? Eu posso deixar passar injúria, eu posso deixar passar difamação, mas a calúnia eu não posso deixar passar em juízo porque é muito grave. Não constitui difamação ou calúnia punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte por seu procurador. Está errada a alternativa. A única coisa que a gente vai aceitar para ser irrogado em juízo que vai poder, não vai ser crime, porque ela diz assim, exclusão de crime, mas diz não é punível. Acho que o artigo é meio dúbio ali. Vai ser a injúria e a difamação. A calúnia, não. Beleza? Próxima. Quanto aos crimes contra a honra, cabível a exceção da verdade na difamação e na injúria. O que é a exceção da verdade? Eu digo uma informação ali, a outra pessoa diz assim, não, é mentira o que você está dizendo. Não é mentira não, eu vou provar. Eu vou provar que o que eu falei é verdade. Então é quando a parte que está sendo acusada ali de ter praticado uma difamação ou uma calúnia, ela prova que aquilo ali é verdade. Quando que a gente vai aceitar essa oportunidade da pessoa provar que a sua alegação é verdadeira?
Quando a gente estiver falando de calúnia, então eu digo, foi João que matou Maria na semana passada. Se eu conseguir provar que é verdade, que ele foi condenado, que já tem trânsito em julgado e etc e tal, isso não vai ser calúnia, porque simplesmente eu estou falando de um fato que é real, que é verdadeiro. Ok, essa é a primeira hipótese. Então, na calúnia, a gente admite a exceção da verdade. Tem algumas hipóteses em contrário que a gente não vai admitir. Quando a gente está falando ali do presidente da República, né, tem algumas exceções, mas em regra, na calúnia, a gente admite a exceção da verdade. Ok. Difamação. Eu não tenho como... a gente não vai admitir em juízo, imagina essa confusão. Ah, João trai a mulher dele. Não, é mentira, isso é difamação. Não, eu vou provar. Eu vou trazer aqui o amante, a gente vem para audiência, eu vou contar para todo mundo. Olha só que caos seria isso, né? Então, evidentemente que na difamação, eu também eu não tenho o direito de falar mal da pessoa, de manchar a imagem dela por questões que às vezes são morais, que eu não tenho nada a ver com isso. Então, é isso que a gente quer punir. Quando a gente está falando de calúnia, não, porque isso vai envolver a justiça, vai envolver um crime, é muito mais grave. Agora, é claro que eu não tenho o direito de sair dizendo, então pouco importa se é verdade ou se não é verdade. Eu não posso sair falando, destruindo a imagem da pessoa na sociedade. E é por isso que, em regra, na difamação, a gente não aceita a exceção da verdade, mas a gente tem uma hipótese, que é a difamação cometida contra o funcionário público pelo exercício da sua função. Então, se eu chego lá na repartição pública e eu digo assim, vem cá, cadê o menino que atende aqui? Ah, não, ele não veio. Putz, mas ele nunca vem. Que eu já vim aqui 15 vezes e ele nunca está aqui, ele nunca está trabalhando, ele passa o dia fora. Ok, isso é uma difamação. Eu estou manchando a imagem em relação ao exercício da função desse funcionário público, estou dizendo que ele não trabalha, estou dizendo que ele se atrasa, estou dizendo que ele nunca está lá. Nesse caso, se esse funcionário público vem, agora você vai responder em juízo por essa difamação. Eu tenho como provar que é verdade, porque eu estou falando de um exercício público. Eu posso dizer, não, eu sei que é verdade. Puxa aí a folha de ponto dele, que você vai ver como ele sempre falta. Puxa aí as câmeras lá da repartição. Eu vou trazer aqui as testemunhas. Então, na difamação, se eu estiver falando do funcionário público no exercício das funções, nessa hipótese, sim, eu posso provar que eu estou falando a verdade. Então, é admitida aí a exceção da verdade. Na injúria, claro que não. Como que eu vou provar uma coisa que é uma opinião? Né? É um atributo que eu estou dando a alguém que vai ofender, mas é um atributo que não significa absolutamente nada no mundo fático, que eu não tenho o direito de dizer. Então, se eu digo para a pessoa, ela é preguiçosa, ela é vagabunda, eu vou provar isso como? Não, se eu dizer, ela é preguiçosa, ela acorda todo dia, meio-dia. E daí? O que você tem a ver com isso? Quem definiu o conceito de ser preguiçoso ou de ser vagabundo? Então, claro que na injúria, a gente não tem como admitir a exceção da verdade, porque a gente não está falando de verdade nem de mentira. A gente está falando na proteção da imagem, na proteção da honra subjetiva da pessoa, de que eu não tenho o direito de ofender ninguém. Então, não interessa aí, mais uma vez, se é verdade ou se não é verdade. Então, exceção da verdade a gente admite quando? Em regra, na calúnia, na difamação contra o servidor público e tão somente. Beleza? Não existe exceção da verdade na injúria em nenhuma hipótese. Letra C. A isenção de pena se o querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da difamação ou da injúria. Vamos lá. Retratação. A gente vai tentar raciocinar da mesma forma, né? A gente falou que calúnia e difamação, a gente está falando de honra objetiva, a imagem que essa pessoa tem na sociedade, e a injúria, a gente está falando da honra subjetiva, aquela ofensa, né? Hoje eu estava tentando de tarde lembrar de um ditado, que é aquele ditado. Coisas que não voltam atrás, a flecha lançada, a oportunidade perdida e a palavra dita, né? A palavra falada, sei lá. É exatamente isso aqui, a possibilidade de retratação. Se eu falo que a pessoa cometeu um crime ali na vizinhança, eu tenho como me retratar, chegar nessa mesma vizinhança e dizer, não, pessoal, eu estava doida, é mentira, não foi, eu retiro o que eu disse, eu me equivoquei, eu estava chateada com essa pessoa. Ok, admitido. Por quê? Eu consigo aí desfazer, né, o que eu falei para as outras pessoas, porque é uma coisa objetiva mesmo. Um fato que eu atribuí a alguém, eu posso tentar retirar esse fato. Tudo bem. Mesma coisa na difamação. Ai, galera, João trai a Maria. Na outra semana, não, pessoal, desculpa, é mentira. Eu falei aquilo ali, a gente brigou por uma outra coisa, mas não tem nada a ver. Ele não trai não, cara fiel, maravilhoso da igreja, maridão 100%. Pronto, eu tenho como fazer isso. Mas a gente não vai admitir a retratação
na injúria, porque a injúria é uma ofensa que te atingiu profundamente. Isso você não tem como mais tirar da pessoa. Então, assim, essa ofensa, essa agressão emocional, essa coisa sentimental mesmo, a gente não tem mais como retirar. Então, aquilo que você fala para alguém, que você ofende, que você vai agredir, por mais que depois você tente se retratar e dizer que não era assim que você pensava, o mal já está feito. Porque quando a gente está falando de calúnia e difamação, a gente consegue ainda remover o fato que a gente lançou ali na sociedade. Mas na injúria, não. Aquilo que eu já falei, que já agrediu, que já chegou, a pessoa já internalizou, não sai mais. E é por isso que eu tento lembrar do ditado, quando vocês lembrarem dessa coisa da retratação, lembrem da flecha lançada, da oportunidade perdida e da palavra falada, que vocês vão saber que na injúria a gente não tem como falar de retratação, que o que já ofendeu já era, passou, não dá mais. Beleza? Letra D. A ação penal é pública e incondicionada na injúria com preconceito. Isso aqui é uma pegadinha que cai, continua caindo e o povo continua caindo também. Gente, não, tá? A ação penal pública aqui, nessa hipótese aqui da injúria preconceituosa ou injúria racial, ela é condicionada à representação, tá? Não tem uma hipótese de ação penal pública incondicionada aqui nessa hipótese, é condicionada à representação. Só que cai muito que é incondicionada, porque a gente vai pensar no crime de racismo, a gente vai pensar na gravidade da conduta, que de fato é muito grave. Então a gente acaba sendo induzido que a ação é penal pública incondicionada, mas não é. É ação penal pública condicionada à representação. Em regra, nos crimes contra a honra, a gente fala em ação privada, em queixa, porque é uma questão muito pessoal, né? É uma ofensa muito pessoal, uma injúria, você se sentir ofendido. Então depende mesmo dessa atitude da vítima de procurar aí a punição dessa pessoa, né? Então a gente fala em regra na ação privada. Mas quando a gente está falando aqui na injúria preconceituosa, na injúria racial, a gente fala mais do que só a pessoa. Quando a pessoa se utiliza de elementos étnicos, de elementos raciais para ofender alguém, ela não está ofendendo somente aquela pessoa. Ela está ofendendo toda uma comunidade e todo mundo que se identifica, que está dentro daqueles critérios. E é por isso que o legislador traz essa exceção. Nesse caso aqui, a gente vai ter a atuação do Ministério Público, mas também depende da representação do ofendido. Então, não é incondicionada, é condicionada à representação. Grava porque essa pegadinha cai demais. Tudo bem? Letra E. Quanto aos crimes contra a honra, correto afirmar que a gente viu que todas estão erradas, então claro que agora essa aqui vai estar certa. Eu vou ler para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. É correto afirmar que possível a propositura de ação penal privada no caso de servidor público ofendido em razão do exercício de suas funções. Aqui, quando a gente estiver falando dessa difamação do servidor público, do funcionário público que foi ofendido ali no exercício das suas funções, como a gente deu o caso lá do funcionário preguiçoso e etc e tal, a gente vai ter duas possibilidades de ação penal. Súmula 714 do STF. Então aqui a gente vai ter uma ação penal. Tanto pode o ofendido por si só oferecer a queixa-crime, então a ação ela pode ser privada, se o ofendido quiser lá contratar o seu advogado, fazer a queixa-crime e ele mesmo ir lá, pode. Mas a gente também tem a hipótese da ação penal pública condicionada à representação, em que, nesse caso, a vítima vai procurar o Ministério Público, né, vai levar a notícia-crime ali ao conhecimento da autoridade policial, vai chegar no Ministério Público e o Ministério Público vai oferecer a denúncia mediante a representação do ofendido. E isso também cai muito, porque é a única possibilidade que a gente tem dentro dos crimes contra a honra dessa ação penal pública aí alternativa. Ou o Ministério Público ou a ação privada por parte do ofendido mediante a queixa-crime. Então, as duas possibilidades não têm diferença. Se for, no caso de crime contra a honra, contra o funcionário público, no exercício das funções, tá, gente? A gente tem que botar isso na cabeça, porque, assim, não basta a pessoa ser funcionário público. Ok, eu sou funcionária pública, mas se a minha vizinha bate aqui na minha porta para dizer, nossa, garota, mas você é folgada, hein, que tá ouvindo música alta aí, batendo o pé no chão, a gente não vai estar falando, ela não está falando das minhas funções. Então, a gente afasta aí, nesse caso, o cargo público que eu ocupo e eu fico uma pessoa normal, né, sem essa questão. Então, se for no exercício das funções, se essa ofensa for em razão ao exercício das funções, a gente tem a possibilidade da ação penal privada mediante queixa-crime
ou da ação penal pública condicionada à representação mediante a denúncia do Ministério Público, tá bom? Então essa é a alternativa correta aqui nessa questão. Vocês viram que são questões simples e que caíram numa prova para juiz esse ano, que a gente espera que vai ser uma coisa muito mirabólica, né? Mas a gente tem que estar atento aos detalhes. Tudo que está aqui está lá no Código Penal. É letra de lei, é súmula, mas são esses detalhes que a gente precisa atentar. Isso mesmo. Estamos acabando, né, Fê? Estamos, nossa, vamos falar rapidinho do curso, né? Vamos! Nosso tempo acabe. Pessoal, nós estamos aí com o curso de reta final para delegado da Polícia Civil do Paraná. Eu e a Ju